Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao 48º Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia e ao 3º Simpósio Internacional em Educação e Engenharia, COBENGE 2020. Registramos e agradecemos a presença do ministrante deste evento, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, do reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Dr. Evaldo Antônio Cuiava, presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, ABENGE, senhor Vanderly Fava de Oliveira, coordenador da 40ª edição da COBENGE, professor Cícero Zanoni, presidente da ABENGE Estudantil, senhorita Ingrid Andrade Reis. Saudamos e agradecemos a presença das demais autoridades, professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul,
nessa cerimônia de abertura do COBENGE 2020. O 48º Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia e o 3º Simpósio Internacional em Educação e Engenharia é realizado pela Associação Brasileira de Educação e Engenharia, ABENGE, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Este congresso é o mais importante fórum de discussão sobre a formação e o exercício profissional em engenharia no Brasil. O COBENGE reúne gestores e representantes de órgãos oficiais e instituições de ensino relacionados à educação e engenharia, além de empresas e professores, pesquisadores, profissionais e estudantes interessados na melhoria da formação em engenharia e no desenvolvimento da engenharia nacional. Neste momento, convidamos o coordenador do COBENGE, professor Cícero Zanoni, para fazer o uso da palavra. Bom dia, ilustríssimo senhor reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Dr. Evaldo Cuyava, professor Dr. Vanderly Fava de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, a senhorita Ingrid Andrade Reis, presidente da ABENGE Estudantil, e ao nosso palestrante da nossa sessão magna de abertura, o Dr. Benedito Aguiar. Senhores palestrantes, colegas docentes, colegas discentes e membros das comissões organizadoras e científicas. Tempos diferentes esses em que vivemos. Talvez, depois de mais de 70 anos, a sociedade vê-se novamente sobre um regime de contingências. Nada comparado a uma guerra, por óbvio, né? Mas tempos que nos fazem repensar sobre tudo e da forma que até então vivemos, aprendemos, negociamos, amamos. O que parecia, lá no início, um tempo sem perspectivas, nos abre agora um horizonte de amplas possibilidades para fazer diferente. E não é diferente dessa forma com o ensino e aprendizagem. Devemos buscar a excelência em tudo. Sobretudo, em uma sociedade brasileira que precisa urgentemente capacitar seus jovens e manter habilitados os seus profissionais, para que nesse novo horizonte possamos viver, com ou sem pandemia, e em tempos muito dinâmicos, as profissões que devem se reinventar e estas buscar suas alternativas. Não é diferente com a profissão de engenheiro, não é diferente com a profissão de professor de curso de engenharia. Muito menos da forma com que os nossos discentes devem aprender. O constante buscar de novas competências, de novas habilidades, não termina somente no seu curso superior e no seu diploma. Dessa forma, caros colegas, reitero com todos vocês, colegas, professores, discentes, a necessidade de formarmos engenheiros para um Brasil carente de profissionais gabaritados para essa nova economia. Assim, tenhamos a certeza da importância deste COBENGE, não só pela sua forma e realização virtual que esta pandemia nos inflige, mas, sobretudo, pelo aquilo que vai ser discutido, debatido e compilado nas plenárias e sessões técnicas. É de suma importância que este conhecimento e que nós possamos formar uma massa que possibilite mudar um novo horizonte no desenvolvimento de nosso país, que busca o seu lugar no panteão das grandes nações. Um bom congresso a todos e, em nome da Universidade de Caxias do Sul, desejamos que todos tenham, nos próximos 3 dias, um excelente e prazeroso trabalho. Convidamos, nesse momento, o presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, ABENGE, senhor Vanderly Fava de Oliveira, para a sua saudação. Bom dia a todas e todos. Com muita satisfação que estamos aqui abrindo esse evento. Claro que muito ansiosos, né? Nunca fizemos um evento online e ainda bem que tivemos muitas lives e muitas reuniões e estamos mais ou menos treinados, né?
porque é muito esquisito a gente ficar falando aqui para o nosso computador. O bom é falar para vocês, tomar o cafezinho no corredor, pegar lá o coffee break, enfim. Mas somos engenheiros e somos pessoal das exatas e ligados à educação e engenharia, então é isso, desafio posto, desafio vencido. E, com isso, nós estivemos junto aqui, participando, umas 100 pessoas que estão aí nos bastidores, dando conta da realização desse evento. Todos muito ansiosos, inseguros, né? A primeira vez. Nós estamos também fazendo, pela primeira vez, um evento já sobre a égide das novas diretrizes curriculares, que é um dos centros da discussão desse COBENGE. Também a remotização do ensino, o pós-Covid, enfim. Esse é um COBENGE que nós vamos colocar para cima a educação e engenharia. Nós vamos mostrar que nós somos capazes de ser desafiados e vencer tudo que nos for colocado como possíveis obstáculos. Agora, é nesse COBENGE tirarmos todas aquelas melhores propostas para o ano que vem, darmos conta de fazer com que a educação e a engenharia nos proporcione cada vez mais e melhores engenheiros. Então, bem-vindos todos, muito obrigado ao pessoal da comissão organizadora, Softaliza, os coordenadores, os presentes, enfim, eu estou muito satisfeito. Estou vendo aqui no chat que tem muita gente se declarando feliz por estar aqui no COBENGE. Muito obrigado. Neste momento, convidamos, então, a presidente da ABENGE Estudantil, senhorita Ingrid Andrade Reis, para a sua saudação. Obrigada, Paula. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muito prazer que eu saúdo a mesa de abertura do professor Benedito, nosso palestrante da palestra magna, o professor Cícero, coordenador do COBENGE, o professor Vanderly, presidente da ABENGE, e o professor Evaldo, reitor da UX. Saúdo também todos os professores e professoras, os docentes que participam ativamente, que fazem esse congresso tão grande quanto ele é, e especialmente saúdo os meus colegas discentes, os colegas estudantes de engenharia, que desde a sua graduação, a sua pós-graduação, participam das nossas discussões aqui nesse evento tão grandioso. É realmente uma honra estar pelo segundo ano enquanto presidente da ABENGE Estudantil aqui, falando com vocês, ainda que pela câmera dessa vez, mas acredito que no COBENGE desse ano, comparado ao ano passado, uma coisa pelo menos se mantém, que é a vontade de reencontrar, para quem já conhece, encontrar e conhecer pessoas que acreditam na educação e engenharia no Brasil, que querem avançar esse assunto, que querem discutir e propor soluções. Soluções essas que a gente precisa, né, como foi muito bem mencionado pelo professor Cícero e pelo professor Vanderly, são desafios que a sociedade brasileira nos põe todos os dias, e a gente precisa, enquanto profissionais de engenharia, engenheiros, engenheiras, estudantes de engenharia ainda, colocar essas soluções em prática na sociedade brasileira. O COBENGE é a principal forma de encontrar pessoas que queiram discutir essas soluções. O principal espaço de um estudante que deve estar chegando aqui nesse Zoom e encontrar pessoas que vão aprender tanto juntos. E juntos a gente vai construir e discutir, né, desde a educação virtual, os desafios globais nesse evento que a gente tem, né, na nossa sociedade atual. E eu só quero desejar um ótimo evento a todos e que os estudantes sejam abraçados pela ABENGE Estudantil. Vão ter várias atividades super importantes, super interessantes, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada e um excelente evento a todos. Neste momento, convidamos o reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Antônio Cuiava, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Quero saudar o Dr. Benedito Guimarães
Aguiar Neto, presidente da CAPES e palestrante neste dia. Em nome da nossa instituição, quero agradecer o senhor ter aceito o convite e, ao mesmo tempo, registrar aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho que o senhor tem realizado junto à CAPES, organizando a instituição e discutindo com os pares aqui. Nós temos o Comung das 15 instituições comunitárias e nessa relação que nós temos com a CAPES é muito profícua, portanto, aqui quero registrar nossa gratidão, reconhecimento pelo trabalho que o senhor tem realizado. Saudar também o presidente da BENGE, engenheiro Vanderly de Oliveira, grato pela parceria, gostaríamos de estar aqui juntos, almoçar na nossa escola de gastronomia, tomar um café, mas essa vez não deu. Quero aqui também registrar a nossa gratidão pela parceria com a nossa instituição e também com as demais. Excelente trabalho que o senhor tem realizado junto à associação, na medida em que nós temos esse espaço de diálogo, como a Ingrid coloca, na busca de soluções para que nós possamos enfrentar os desafios. Obrigado, Vanderly, por essa relação de confiança, de parceria. Saudar também a Ingrid Andrade Reis, que representa a BENGE Estudantil. Como é bom ver os estudantes também participando dessa construção que é conjunta com as instituições, com os cursos, com os coordenadores, enfim, com todos os docentes que procuram realizar trabalho de qualidade e de excelência. Saudar nosso coordenador da COBENGE, Cícero Zanoni. Obrigado, em nome da instituição, também pelo trabalho junto à sua equipe para que esse 48º Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia e o 3º Simpósio Internacional de Educação e Engenharia da BENGE fosse organizado e nós pudéssemos, enfim, realizar esse evento. A todos que estão participando, os professores, estudantes e toda a equipe que se envolveu na organização. Nós temos desafios constantes, evidentemente, mas a questão da formação de engenheiros no Brasil é uma questão extremamente importante. Se é uma área que pode alavancar, que pode contribuir de uma forma significativa para que o país possa se desenvolver cada vez mais na busca da inovação tecnológica, para que nós possamos agregar valor àquilo que nós fazemos aqui no Brasil, naquilo que nós produzimos. E esses desafios que nós temos não só na formação profissional, mas daquilo que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Eu tenho aqui na instituição, presidente da CAPES, Benedito, 115 patentes, as últimas que foram produzidas, e a grande maioria é na área de engenharia e biotecnologia. Então, as universidades têm produzido conhecimento, o nosso desafio é conectar isso com o setor empresarial, com outras instituições e entidades, para que nós possamos, aquilo que nós geramos em termos de produção de conhecimento, daquilo que nós temos enquanto a busca contínua de formar os melhores profissionais, para que eles possam dar conta do dia a dia, possam dar conta das demandas que hoje o país oferece. Então, coloco mais uma vez a nossa instituição à disposição e agradecer a todos para que nós possamos cumprir a nossa missão e só assim, juntos, nós podemos agregar valor e dar respostas significativas daquilo que a sociedade espera de nós. Parabéns mais uma vez e obrigado. Agora pedimos a atenção especial de todos os convidados para assistirem um vídeo do Quarteto de Cordas da Universidade de Caxias do Sul.
Neste momento, damos início ao painel com o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. O professor Benedito Guimarães Aguiar Neto é graduado e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba. Possui doutorado em Engenharia Elétrica e Tecnologia de Telecomunicações pela Technische Universität Berlim, Alemanha, e pós-doutorado pela University of Washington, Estados Unidos. É professor titular aposentado do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. Além disso, foi coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade da Paraíba de 1989 a 1993 e diretor do Centro de Ciências e Tecnologia dessa universidade. E da UFCG, Campina Grande, de 1997 a 2005. Foi ainda presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas. Em janeiro de 2013, recebeu o título de doutor honoris causa pelo Gordon College USA. Em junho de 2013, recebeu o título de professor emérito do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande. Foi editor da revista de Educação e Engenharia da Benge, de 1999 a 2004, e seu diretor acadêmico de 2011 a 2016. Ainda na Benge, foi coordenador da Comissão Nacional de Proposta de DCNS para as Engenharias. Recebeu o título de membro honorário da Força Aérea Brasileira em 2015, com a medalha Amigos da Marinha e com a medalha Exército Brasileiro. De 2016 a outubro de 2019, foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB. E de 2017 a 2019, vice-presidente para a região Brasil da Associação Universitária Interamericana. De março de 2011 a fevereiro de 2020, foi reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Desde fevereiro de 2020, é presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente, CAPES, MEC. E desde maio é membro da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, CONARES. Convidamos com muita honra para palestrar a palestra magna do COBENGE, o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que falará sobre o futuro da educação superior no Brasil. Bom dia a todos, agradeço, Paula, pela apresentação, gentil apresentação do meu currículo. Muito obrigado. Eu quero saudar inicialmente ao reitor Evaldo Antônio, desta universidade tão importante, dentre as universidades aí da região, região do sul do país, que tem desempenhado um papel extremamente importante no desenvolvimento dessa região. Reitor Evaldo Antônio, receba aqui as minhas cordiais saudações, o meu abraço virtual, bem que eu gostaria de estar aí, não é? Gostaria de estar aí nessa região belíssima de Caxias do Sul, mas, infelizmente, por conta dessa pandemia, nós não pudemos nos deslocar. Eu quero também saudar o meu amigo Vanderlei Fava, presidente da Benge, que tem desempenhado um papel muito importante à frente dessa instituição, que eu conheço muito bem, né, Vanderlei? Tenho participado ativamente da Benge, e durante muitos e muitos anos tive uma ação bem próxima e ativa da Benge. Naturalmente, à medida que a gente vai assumindo algumas outras responsabilidades, o nosso tempo vai também se dividindo nessas responsabilidades. Mas a Benge, ela é fundamental para o desenvolvimento da educação em engenharia do país e que tem dado uma contribuição ao longo de quase 50 anos de maneira significativa para uma conscientização do papel da engenharia para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Participar do 48º COBENGE é
realmente uma grande honra, e agora, pela primeira vez, de maneira virtual. Nós queremos, então, parabenizar também a todos os que organizaram este evento, que estão à frente desse evento, e, em particular, o professor Cícero Zanoni, que é o coordenador geral. Eu sei muito bem o que é coordenar um COBENGE, já coordenei também um COBENGE no passado, e sei que é uma tarefa bastante não tão simples de ser executada. E, sobretudo, à distância, eu acho que os desafios se tornam ainda muito maiores. Professor Zanoni e toda a sua equipe, parabéns pela organização do evento. Eu queria também saudar, de maneira especial, a representante dos alunos, né, que tomou a palavra aqui, a Ingrid Reis. Ingrid, transmita aos seus colegas um abraço afetuoso aqui da CAPES. É um grande prazer, como eu falei, estar aqui participando deste evento, né, deste COBENGE. Vamos aqui trazer algumas reflexões a respeito do contexto da engenharia, da ciência, da tecnologia e da inovação dentro do seu papel para o desenvolvimento do nosso país. Eu creio que estes desafios que nós vamos colocar aqui nesta manhã como uma reflexão para todos aqueles que participam deste evento, em algum aspecto é um alerta, em algum aspecto é também um desafio, não é? E, por que não, uma provocação, para que nós possamos, então, conjuntamente buscar os melhores caminhos para que nós possamos desenvolver ciência, tecnologia e inovação, e, nesse contexto, a engenharia tem um papel fundamental. A engenharia realmente é um dos principais motores, propulsores desse desenvolvimento que é proporcionado pela inovação. Então, é sobre esse aspecto que nós gostaríamos, então, de trazer nesta manhã algumas reflexões e também ouvi-los a respeito das demandas relacionadas com o assunto. Eu vou, então, aqui fazer aqui a compartilhamento de tela. Ainda estou aprendendo nesse processo. Às vezes... Aqui, né, Lucas? Aqui, né? Faço aqui, né? Muito bem. Olha aí. E aqui, né? Isso aqui? Pronto. Muito bem, creio que estão todos visualizando a nossa tela, né? Estão todos me ouvindo bem? Ótimo, muito bem. Bom, mais especificamente, eu gostaria de discutir com vocês aqui nesta manhã os desafios da inovação e o papel da inovação para o desenvolvimento social e econômico do país, e, em especial, o cenário das áreas das engenharias. E eu vou trazer um olhar muito agora, sob o ponto de vista da pesquisa, da importância da pesquisa, da pós-graduação, dentro desse contexto da inovação. Eu creio que, como eu falei, muitas vezes é importante que a gente possa ter uma reflexão mais ampla sobre o papel da inovação, e vou repetir, eu vou rever aqui alguns conceitos à medida que eu vou apresentando o assunto, vou apresentar alguns dados, e eu espero que seja algo que seja bastante proveitoso para toda a comunidade acadêmica das engenharias. A CAPES, fundada em 1951, portanto, esse ano fez 69 anos. O ano que vem estaremos numa data redonda, né? Aliás, numa idade redonda, 70 anos. Vamos, naturalmente, comemorar em grande estilo, mas 69 anos para uma instituição de apoio à pesquisa. Nós podemos dizer que é uma instituição muito jovem. E jovem também é a nossa pós-graduação. À medida que a pós-graduação
ela praticamente surgiu com o surgimento da CAPES e do CNPq, que surgiram no mesmo ano, em 1951. E desde do início, e o grande propósito da CAPES foi a formação de pessoal qualificado para o sistema universitário brasileiro. E, nesse sentido, havia uma perspectiva de crescimento do sistema universitário, que aconteceu de fato nas décadas de 70 e 80, onde houve um crescimento muito substantivo do sistema universitário brasileiro. Então, a CAPES teve um papel muito grande na formação de docentes, na formação da academia, para que o sistema universitário brasileiro pudesse ser consolidado. Agora, interessante que na criação da CAPES, em 1951, quando foi criada a comissão, àquela época, pelo decreto 29.741, o interessante é que, não obstante, já tivéssemos a grande motivação de que o país deveria formar pessoal qualificado, mestres e doutores para a academia, já naquela época, ao formar aquela comissão, nós percebemos que o perfil da comissão já apontava numa direção muito mais ampla. E nós verificamos que, àquela época, na comissão, entidades privadas e públicas participaram da origem da CAPES. A exemplo por exemplo, o setor público, o Departamento Administrativo de Serviço Público, da ASP, na época, hoje não existe mais, a Fundação Getúlio Vargas, o Banco do Brasil, a Comissão Nacional de Assistência Técnica, o próprio CNPq já participava da criação da CAPES, porque tinha sido criado alguns meses antes, mas vejam só, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio participaram também, ou seja, segmentos organizados da sociedade, públicos e privados, com objetivos e atuações das mais diversas, mas todos voltados para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, embora a grande motivação fosse exatamente o sistema universitário, a CAPES nasce já com um olhar bastante amplo com relação à formação de pessoal altamente qualificado para as demandas do nosso país. Então, a partir daí surge, alguns anos naturalmente depois, o conceito de Sistema Nacional de Pós-Graduação, que tem como objetivo, continuou durante toda a trajetória da CAPES com esse enfoque de formação de professores, pesquisadores e profissionais altamente qualificados, mas de fomento à pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico e, naturalmente, tudo isso para o crescimento social e econômico do Brasil. E é sobre esse aspecto que eu vou chamar a atenção bastante aqui nesta manhã, que a pós-graduação brasileira ela tem que ter um olhar específico e direcionado para o crescimento social e econômico do Brasil. Nós não podemos produzir ciência e tecnologia apenas por produzir ciência e tecnologia. Não podemos formar mestres e doutores para cumprir uma estatística. Nós temos que ter um propósito por trás disso, é nesse aspecto que eu tenho falado bastante, e esse propósito que eu creio que precisa cada vez mais ser resgatado na CAPES e ser colocado em prática da maneira mais efetiva possível. Ao longo da sua trajetória, a CAPES foi orientada pelo que nós chamamos Plano Nacional de Pós-Graduação. Naturalmente, que esses planos só começaram a serem elaborados há 45 anos, aproximadamente. Hoje nós estamos no último plano vigente, começou em 2011 e está encerrando a sua, vamos dizer assim, a sua vigência agora nesse ano de 2020, e esse plano orientou a pós-graduação ao longo desses 10 anos. É claro que a dinâmica do processo de desenvolvimento científico e tecnológico, da produção, aliás, das demandas de formação de pessoas, nem sempre ocorre como planejado, ou seja, sempre foram feitas correções de rota nesse sentido. Mas nós
podemos perceber que o país entrou no século XXI como uma potência emergente, né? E é exatamente com a pretensão, né, de tornar-se a quinta economia do planeta. E isso no decênio 2011 a 2020, o que não aconteceu por conta de vários atropelos que nós tivemos pela frente. Mas houve um desenvolvimento significativo e, inerente a este desenvolvimento, vários desafios foram ocorrendo e ocorrem hoje, e é sobre esses desafios que nós gostaríamos de conversar um pouco aqui nesta manhã. Então, o Plano Nacional de Pós-Graduação se insere nesse contexto de promover o desenvolvimento social e econômico do país, quanto à necessidade de integração do ensino da pós-graduação com o setor empresarial e a sociedade. Então, já no início desse decênio, já se apontava nessa direção. Caminhamos bastante nessa direção? Sim, caminhamos nessa direção. Houve sempre uma preocupação nessa direção. Mas agora nós estamos num ponto de inflexão. E agora, nesse ano de 2020 para 2021, onde nós estaremos elaborando um novo Plano Nacional de Pós-Graduação, nós precisamos estabelecer aquilo que nós chamamos de uma agenda de pesquisa e a sua associação com a pós-graduação. Ou seja, uma agenda de pesquisa ampla para o país e a pós-graduação inserida dentro desse contexto, considerando áreas estratégicas que possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de ações a partir do desenvolvimento regional, mas na perspectiva de um desenvolvimento nacional mais amplo. E, nesse contexto, chama a atenção o baixo índice de formação de doutores em engenharia. Esse é, portanto, um desafio que nós temos pela frente. Nós ainda formamos poucos doutores, e isso eu vou falar um pouco mais lá na frente. A engenharia, por que nós estamos colocando isso? A engenharia tem um papel estratégico. A engenharia ela é um dos principais vetores de desenvolvimento de qualquer nação. E quando nós falamos na engenharia, nós não podemos desassociá-la de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, a engenharia é a apropriação do conhecimento científico para o desenvolvimento de tecnologias por meio da inovação. Esse é o grande desafio da engenharia. É claro que a engenharia, e formamos engenheiros para também operarem sistemas, desenvolverem processos, mas a inovação é o grande desafio e está ligado intimamente à capacidade, aquilo que nós chamamos de engenheirar. Engenheirar significa, em última instância, produzir inovação, novas tecnologias. A geração e o domínio do conhecimento científico e tecnológico são estratégicos para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. E este processo está ligado intimamente, dentre outros fatores, a dois fatores principais que nós vamos, então, discutir nesta manhã. Primeiro, a estrutura do sistema educacional, da pós-graduação e da graduação. Nós não podemos ter uma pós-graduação forte sem que nós tenhamos uma graduação forte também. Nós não podemos ter uma pós-graduação produzindo ciência e tecnologia de qualidade e competitiva sem que nós tenhamos investimentos significativos na preparação dos estudantes de graduação que um dia estarão ali na pós-graduação. E o outro fator importante é a sua ligação, a sua íntima ligação com o sistema de ciência e tecnologia e inovação do país, em especial a capacidade de inovar. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento social e econômico do país, nós precisamos pensar na importância e no papel do trinômio educação, ciência e tecnologia.
em que o resultado disso daí, principal resultado disso tudo para o desenvolvimento econômico é a capacidade de inovar. A base é a educação, é o fundamento. E, a partir daí, possibilitará, então, produzir a ciência e a tecnologia que todos nós precisamos. Bom, então, quando nós estamos falando nesse papel estratégico no país, é claro, nós estamos pensando na capacidade de desenvolver novas tecnologias, porque elas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país. Qualquer outra ação é importante, correlata, complementar, reformas administrativas, fiscais e tudo mais, fazem parte do contexto e contribuem para que se crie também uma base de trabalho efetivo para quem produz ciência, quem produz tecnologia, e, sobretudo, para quem produz inovação, mas é exatamente essa capacidade de nos apropriarmos do conhecimento científico para a produção de tecnologias que vai possibilitar um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque possibilita vantagens competitivas para o país, permite que produtos básicos sejam transformados e tenham maior valor agregado, contribui para a melhoria da qualidade de vida e gera riquezas. Inovação, produzir inovação é produzir nota fiscal. Tá? Produzir inovação é ter um resultado, valor agregado, valor à pesquisa, ao conhecimento, valor econômico agregado. E isso leva, portanto, à sustentabilidade do país. Portanto, a sustentabilidade é uma consequência natural da inovação. Porque se nós não produzirmos inovação, os nossos produtos, os nossos processos, eles não terão perenidade e não levarão, portanto, a perenidade sobre um determinado tempo, naturalmente. Toda e qualquer tecnologia ela se torna obsoleta, mas é fundamental que a perspectiva da sustentabilidade ela esteja presente nesse sentido. Se nós analisarmos o contexto da produção de riquezas no nosso país, podemos verificar que o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities no mundo. Em 2019, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são do agronegócio. 13% na soja, 3,7% na celulose, milhos em grãos 2,7%, carne de frango 2,8%. Nós dominamos 2,8%, por exemplo, é um valor significativo de exportações do Brasil, mas nós não dominamos a ciência que está na produção do frango, do ponto de vista genético. Isso está tudo lá fora. Tanto no suíno quanto no frango, e todo e qualquer produto nessa direção. Farelo de soja, carne bovina, café em grãos. Esses 7 são do agronegócio, que tem valor econômico, valor científico agregado, são utilizadas tecnologias, mas são commodities. Ou seja, com um potencial de terem valor econômico agregado muito maior. O agronegócio ele tem uma importância inestimável na balança comercial do Brasil. É 29% dentre os 10 itens de maior exportação do nosso país. Interessante que durante essa pandemia foi a atividade econômica que cresceu e que sustentou todo o país aí. Então, o agronegócio está de parabéns. O país tem uma capacidade enorme de produção de alimentos. O setor respondeu por 43,2% do total de exportações em 2019. E certamente, eu não tenho os dados ainda de 2020, mas provavelmente, certamente vai superar o ano de 2019, onde os outros setores da economia tiveram uma redução em termos de participação na pauta de exportações.
E os itens exportados tendem a ser relacionados ao uso de tecnologias no processo de produção. São commodities, mas tem tecnologia associada à produção. O sistema de produção brasileiro do agronegócio é algo também, são referências aí no mundo afora. E o grande potencial, vamos dizer assim, o grande diferencial é que nós temos e que pode ser explorado dentro desse contexto, é a nossa disponibilidade de áreas cultiváveis. E é uma grande vantagem competitiva, não resta dúvida. E ainda falando sobre o agronegócio, a gente observa inovações tecnológicas advindas da engenharia, e é a engenharia que é a grande responsável para alavancar o processo de produção aí do agronegócio, por exemplo, no que diz respeito à agricultura de precisão. São produtos da engenharia que são utilizados para que nós possamos atingir o ponto que nós chegamos. É a análise e correção de solos, é a irrigação, é a mecanização agrícola, é o controle de pragas, químico-biológico, sistemas de informação para o controle de riscos, armazenamento e transporte. Eu diria que 80%, 90% aí desses elementos aí que são fundamentais em termos de inovações tecnológicas, elas são advindas da engenharia. Então, a engenharia é muita responsabilidade. Ingrid, você que representa os alunos aí, você será a geração de vocês será a grande responsável para as contribuições que nós temos pela frente. Ou seja, o país tem um potencial enorme, com excelentes escolas de engenharia, naturalmente, que precisamos de algumas reflexões quanto à educação em engenharia, o seu aperfeiçoamento, do ponto de vista da inovação, e a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, mas a engenharia tem um papel muito importante. Então, o conhecimento científico e o domínio tecnológico são fundamentais para a competitividade, produtividade do setor. Eu diria de qualquer setor da economia. O domínio científico e tecnológico são naturalmente fundamentais. Quanto aos produtos manufaturados, nós temos que apenas 48% respondem pela pauta de exportações. Se nós considerarmos as 250 maiores empresas exportadoras no nosso país, nós teremos aí que 52% são produtos básicos. Somados àqueles produtos do agronegócio, que são o grande peso na pauta de exportações, nós temos o petróleo, com 13%, em segundo lugar na pauta de exportações, e o minério de ferro, com 9,9%. Então, 52% são produtos básicos. Olha o espaço que nós temos no país para utilização de inovações tecnológicas e alavancar a economia do nosso país, ou seja, levarmos o nosso país a uma potência econômica. Temos um potencial muito grande para isso. Temos um potencial muito grande. Temos um sistema educacional, com sua capilaridade em todo o país, um sistema de ciência e tecnologia estabelecido, com todas as críticas e deficiências que nós possamos encontrar, e as condições no país, no caso do agronegócio, cultiváveis como nenhum outro país, com terras férteis e um potencial, portanto, que se apresenta à frente muito grande. Dentre os produtos manufaturados, o maior valor agregado é muito importante, naturalmente, porque vai trazer para o desenvolvimento social e econômico do país, porque traz, então, conhecimento e tecnologias, o conhecimento agregado por meio de novas tecnologias. Então, a competitividade da indústria está associada ao nível de inovação que essa indústria insere aos seus produtos ou processos. A inovação dos produtos, dos processos de produção,
e aí a engenharia, não é, Vanderly? A engenharia de produção tem um papel fundamental. Afinal de contas, eu quero até dizer aqui, antes que eu me esqueça, lá na frente eu vou falar sobre isso, mas eu quero dizer, a engenharia de produção, ela está de parabéns, porque é a engenharia do país com maior produção científica em termos de visibilidade internacional. Você já fiz um estudo recentemente, vou colocar rapidamente no fim da apresentação, mas a engenharia de produção, que nos estudos, as bases indexadas internacionalmente, está dentro do chamada de engenharia industrial, né? É a engenharia dentre o conjunto de todas as engenharias do país com maior fator de impacto das suas publicações científicas. Então, a engenharia de produção está realmente de parabéns. Então, voltando aqui, são inovações de processos, inovações de produtos, inovação de serviços. Tá? E a engenharia está por trás, naturalmente, de todo esse contexto de tornar a indústria nacional competitiva. Pergunta que eu faço desde já, por que a coisa não acontece? Vamos ver o que nós podemos concluir ao longo dessa nossa reflexão aqui nesta manhã. Vamos aí alguns dados que são importantes para que a gente possa, então, ter uma reflexão a respeito dessa questão. Se nós tomarmos o índice de competitividade global, né, que tem como principais potencializadores de eficiência, segundo o Fórum Econômico Mundial, o ensino superior e a nossa capacidade de formação de pessoal altamente qualificado para o trabalho da operação, seja um ensino superior no sentido da geração do conhecimento, da ciência e da tecnologia, e aquela capacidade que nós temos de levar a coisa adiante, podemos dizer assim. Então, esses são potencializadores de eficiência, segundo o Fórum Econômico Mundial, de grande importância quando se fala para o cálculo do índice de competitividade global. Neste índice de competitividade global, nós nos encontramos numa posição muito ainda desfavorável. O Brasil encontra-se na 71ª posição, atrás da Jordânia, por exemplo, e logo à frente da Sérvia. Países com um PIB infinitamente menor do que o do nosso país. Em primeiro lugar está Singapura, em segundo lugar Estados Unidos, Hong Kong em terceiro lugar, e aí vai. Aqueles países que aparecem nesses rankings, há uma correlação muito grande entre o conhecimento gerado e a capacidade de inovar e, portanto, a competitividade global. A competitividade, portanto, do país no mercado internacional, não resta dúvida que está ligada à capacidade de produção, ciência de qualidade e desenvolver inovação tecnológica. A ciência no país, ela se desenvolve no âmbito da pós-graduação. Exatamente nos programas de formação de mestres e doutores que a ciência brasileira se desenvolve. A indústria brasileira pouco contribui para o desenvolvimento científico. Não podemos dizer que não contribui, mas pouco contribui. E deveria contribuir muito mais para a inovação, como nós vamos ver um pouco mais lá na frente. A ciência é produzida no âmbito da academia e, no contexto mais geral, é mais focada nos programas de pós-graduação. E dentro nesse sentido, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, podemos dizer que ele está consolidado sobre determinados aspectos e tem uma missão muito importante de formar cientistas, desenvolvedores e profissionais para atuarem nas mais diversas áreas do conhecimento. Portanto, o Sistema Nacional de Pós-Graduação é parte essencial do sistema de ciência, tecnologia e inovação no país, que é muito mais amplo do que a academia. É muito mais amplo do que, dentro da academia,
o Sistema Nacional de Pós-Graduação, Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, do qual fazem parte também outras agências co-irmãs, como, por exemplo, o CNPq, a FINEP, as fundações de amparo à pesquisa do país como um todo, mas o Sistema Nacional de Pós-Graduação é parte fundamental, é parte essencial. E como é que nós estamos em termos da formação de mestres e doutores do nosso país? Nós temos que a meta 14 do Plano Nacional de Educação, o PNE, estabeleceu que nós precisaríamos formar 60 mil mestres e 25 mil doutores por ano. E isso, a meta foi estendida, inclusive, até 2024. Mas já atingimos, o Sistema Nacional de Pós-Graduação já atingiu essa meta já em 2017. Praticamente em 2016 já estava atingindo essa meta. Então, está muito subdimensionada essa meta ao ser estabelecida, a ser estendida, como foi para 2024. Hoje, nós já atingimos, já em 2019, 69.395 mestres, já bem acima da meta. Com relação a doutores, nós temos 24.297 doutores formados em 2019. Certamente vamos atingir a meta com os dados de 2020, qual seja de 25 mil doutores, 25 mil doutores por ano. Contudo, ainda formamos por ano apenas cerca de 11 doutores por 100 mil habitantes. Muito abaixo do que muitos outros países, com PIB até bem menor do que o nosso país. Se nós analisarmos a produção científica, o Brasil se encontra no 14º lugar, não é? Próximo ali da Coreia do Sul e também do Irã, nós estamos ali próximo, ali, 13º, 14º, 15º, já fomos no 13º lugar, hoje nós estamos no 14º lugar, e notem que nós estamos falando em termos de produção científica, em termos de volume da produção científica. E em termos de volume, a China está em primeiro lugar hoje, os Estados Unidos em segundo lugar, Reino Unido em terceiro lugar e assim por diante. Mas se nós analisarmos, do ponto de vista da visibilidade da ciência produzida, aferida em termos de citações por publicação, se nós considerarmos 74 países com no mínimo 3.000 publicações, nós nos encontramos no 62º lugar. Ou seja, então existe um gap aí significativo entre o volume da produção científica e a apropriação do conhecimento dessa produção científica para, como nós vamos ver lá na frente, para a inovação, e que já se mostra aqui pela citação por publicação. Ou seja, é claro que nós não podemos aferir completamente a qualidade da ciência brasileira, que nós estamos falando em produção científica, mas é um indicador que deve nos levar a reflexões. É claro que quando isso aqui é para o país como um todo, todas as áreas do conhecimento, não é para a engenharia. A engenharia vamos mostrar lá na frente. Tá? Na engenharia nós estamos numa posição mais confortável do que essa, mas ainda não aquela que todos nós gostaríamos de ter. Mas nós verificamos que a diversidade da produção científica em várias áreas do conhecimento nos leva à conclusão de que nós não podemos, naturalmente, apenas nos basearmos na citação por publicação, mas é um indicador que nos leva a reflexões e algumas provocações. Tá? Por exemplo, a área das humanidades, nós estamos discutindo exatamente nesse momento como aferir melhor a qualidade da publicação científica em algumas áreas das humanidades que não tem
tradição e que o espaço de trabalho não é periódico. Por exemplo, algumas áreas têm como livro o produto final, não o periódico. E outras áreas são muito voltadas às demandas locais, nacionais e regionais, e que a visibilidade dessa produção científica em termos internacionais, ela não pode ser aferida diretamente pelo CPC, mas, como um todo no país, é um indicador que nos leva a algumas preocupações, algumas reflexões. E aí, que eu acabei de falar, a inovação. O Índice de Inovação Global, publicado esse ano, relativo a 2019, nos coloca na 66ª posição no ranking mundial, entre 129 países. Ou seja, nós estamos aqui logo junto com a Colômbia aqui, estamos aqui atrás de... Esses países são todos peso pesados, mas nós temos vários países da América do Sul, como o Chile, que está na nossa frente em termos de inovação. Não desmerecendo, naturalmente, o Chile, nem outros países, como a Costa Rica também, mas estão na frente em termos de inovação. Então, o Brasil precisa, nós precisamos, nós que fazemos ciência e tecnologia e inovação, e precisamos pensar em termos da produção do conhecimento, da qualidade da ciência que nós produzimos e do conhecimento gerado e utilizá-lo para a inovação. Temos um desafio bastante grande. Eu acho que o Brasil precisa melhorar bastante a nossa posição. Existe uma cultura de certo comodismo nessa direção. Existe uma cultura de se esperar pelo governo, porque foi isso que aconteceu ao longo dos anos. São subsídios aqui, subsídios ali, que levam à criação de uma cultura que não nos permite avançar e mudar a realidade. Então, nós precisamos, todos nós, refletirmos sobre como nós vencermos esses desafios. Todos nós sabemos que a universidade é o espaço natural de reflexão, de geração do conhecimento, a principal responsável pela geração do conhecimento científico, da produção científica de qualquer país, sobretudo aqui no Brasil. Mas o que dizer quanto ao desenvolvimento de tecnologias? É papel da universidade também? Pergunta que nós fazemos também. A inovação tecnológica é responsabilidade da universidade? Como pode a universidade se tornar polo gerador de novas tecnologias? Vamos tentar responder estas questões nesta manhã. Vamos refletir sobre esse assunto, de tal maneira que nós possamos, então, quem sabe, numa conjunção de esforços, buscar os melhores caminhos para sairmos da situação que nós nos encontramos. Afinal de contas, nós, engenheiros, nós, cientistas, nós que fazemos parte da comunidade acadêmica e científica do país, não podemos nos contentar com uma posição de 66º lugar no Índice Global de Inovação, que impacta diretamente a competitividade do país e, por consequência, o seu desenvolvimento social e econômico. Bom, então vamos rever alguns conceitos rapidamente aqui, para que a gente possa, então, avançar um pouco nessa direção. E, de acordo com a OCDE, todos nós sabemos, mas vale a pena sempre refletir sobre alguns conceitos e revê-los. O que é inovação tecnológica? É a transformação de uma ideia em um produto novo ou melhorado, mas que se introduz no mercado. Estou grifando aqui a palavra mercado. Se introduz no mercado em sistemas de produção para comercialização e sua utilização. Difusão, comercialização e utilização. Aumenta a eficiência do processo produtivo ou implica em um novo
ou aprimorado produto. Ou seja, veja que nós temos aí nessa conceituação da inovação, muito claramente, que a inovação depende da apropriação do conhecimento científico e tecnológico. A inovação, mas ela existe para atender a quê? A demandas do mercado, da sociedade, representada pelos mais diversos segmentos. E a inovação responde a uma racionalidade econômica, não bastando a funcionalidade, mas a funcionalidade técnica, mas tem que ter valor econômico agregado. Ou seja, em outras palavras, aí claramente a necessidade do domínio do conhecimento, a apropriação desse conhecimento em atendimento a demandas da sociedade, do mercado, e para isso, naturalmente, o valor econômico tem que estar presente. Nenhum empresário vai pôr um produto no mercado que esse produto não tenha comercialização. Alguém tem que pagar a conta. E aí surgem sempre as ideias, porque já discutimos tanto esses assuntos, mas aí o papel social da inovação, claro, está intrinsecamente aqui. Alguém paga a conta, seja o governo, seja os segmentos dos mais diversos organizados da sociedade. Mas tem que valor, ou seja, tem que haver a demanda, e a demanda vem do mercado. E aí começamos agora a refletir sobre o nosso papel dentro desse contexto. E é nesse contexto que nós vamos, então, chegar a algumas conclusões. Qual é o papel da academia dentro desse contexto todo, quando a gente fala em inovação? Portanto, a inovação tem um impacto grande quando ela produz, vamos dizer assim, quando ela é disruptiva, quando ela produz uma mudança tecnológica. Processo que produz impacto em vários setores da economia e mudanças em modos de vida da sociedade, eles têm um nível de inovação maior. Ou seja, quanto maior for o impacto, a mudança tecnológica envolvida, naturalmente, o nível de inovação vai estar presente. Ou seja, quanto maior o nível do conhecimento científico incorporado e, de certa forma, a criatividade e em atendimento à demanda da sociedade, aquela inovação ela vai ter um nível muito mais elevado. Ou seja, não podemos confundir, preste atenção que eu vou colocar aqui, não podemos confundir inovação com ideia inovadora. Ideia inovadora, estamos aí, encontramos até na nossa vida cotidiana, nas nossas atividades domésticas. Ideias inovadoras não significam necessariamente a inovação. É claro que a criatividade faz parte do processo de inovação. Tá? Mas a inovação ela tem que estar ligada à demanda. Ela tem que ter valor econômico agregado, senão não será inovação. Bom, então, pesquisa e inovação. É claro que nós, ao falarmos sobre tudo isso, é intuitivo concluir que a pesquisa exerce um papel fundamental quando se fala em inovação, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Sem o domínio científico, pela pesquisa, e esse domínio científico naturalmente se desenvolve, se obtém, se consolida pela pesquisa, e podemos dizer que, dentro desse contexto, a ciência é fundamental para o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, mas eu gostaria de acrescentar aqui, chamar a atenção, um outro aspecto que está dentro do próprio contexto que nós colocamos da inovação. A questão da visão de mercado. Ou seja, aliado ao domínio científico e tecnológico, a capacidade de inovar, nós precisamos também desenvolver a capacidade empreendedora. É fundamental essa relação e essa visão do mercado, essa relação intrínseca com as demandas da sociedade. Quando a gente está falando aqui em mercado, eu estou colocando, de certa forma, um conceito bastante amplo, demandas da sociedade de uma forma geral. Tá?
E é isso que falta muitas vezes nas nossas escolas de engenharia. É isso que falta no nosso meio acadêmico, é exatamente o investimento e a conscientização da importância de se desenvolver a capacidade empreendedora dos nossos educandos. E aí aquilo que nós chamamos de educação empreendedora, a qual precisamos ter um investimento bastante significativo. Muitas universidades estão conscientes dessa responsabilidade, desse desafio, e estão avançando nessa direção, sobretudo nas engenharias, isso é fundamental. Fundamental. E passa, naturalmente, por uma mudança de cultura do próprio nosso corpo docente. Porque é a mudança de cultura do nosso corpo docente que vai induzir a mudanças no nosso corpo discente, que vai produzir novos e melhores engenheiros para o futuro, para produzir inovação, dentro do contexto que nós estamos colocando aqui. Então, se nós olharmos agora para as engenharias, até agora eu falei de uma forma geral, eu trago alguns dados bastante interessantes que vão nos levar a algumas reflexões. Quando nós falamos na citação por publicação, nós no cenário, e naturalmente estamos considerando o cenário internacional, estamos então aqui considerando a presença e a participação ou a visibilidade da nossa engenharia em termos de produção científica no cenário internacional. Isso através do fator de impacto. Então, primeiro lugar, Hong Kong. Olha que estava lá. Singapura e Hong Kong estão nas primeiras posições em termos de inovação. E tem uma correlação aqui muito forte entre a inovação e o fator de impacto da produção científica. Os países com maior destaque nessa direção são exatamente Hong Kong, Singapura e Suíça, que estão aqui também até o quinto lugar. Mas nos chama a atenção, por exemplo, a Arábia Saudita. Em termos de engenharia, a Arábia Saudita hoje se encontra, em termos de fator de impacto da sua publicação, no terceiro lugar. E logo depois da Suíça, vem o quê? O Paquistão. Então, note que países em desenvolvimento, não é? Como é o caso do Paquistão, a Arábia Saudita tem um patamar um pouco diferenciado, né? Dentro do contexto econômico, mas note que esses países têm tido um direcionamento da sua ciência, não é? Que tem tornado a ciência desses países visível, ou seja, em termos internacionais, em termos de fator de impacto. O Brasil encontra-se no 36º lugar em todo o mundo. Então, note que, se nós compararmos a engenharia com o conjunto das áreas do país, a engenharia ela está em uma situação mais confortável, mas, mesmo assim, ainda no 36º lugar no mundo. E nós podemos verificar que os países que se destacaram e que cresceram nos últimos anos em termos de uma produção científica de impacto foram aqueles países que desenvolveram uma capacidade de relacionamento e colaboração com outros países, a exemplo da Arábia Saudita. E nós vamos verificar que o Brasil, está crescendo nessa direção. Note a curva aqui à esquerda, que mostra o percentual internacional de colaboração. Tá? Nós estávamos com 24,8% em 2011, 2010, e em 2019 estamos com 35,4%. Ou seja, e à medida que a colaboração internacional ela se torna uma realidade no país, o índice de visibilidade da produção científica, medida em termos de impacto, ou seja, o impacto da produção científica, e podemos dizer, naturalmente, a qualidade da produção científica em padrões internacionais comparáveis, ela se torna maior.
E é nesse sentido que eu trago aqui uma informação bastante importante que nós pretendemos, já a partir de um programa que a ABENGE tem, financiado pela Fulbright e pela CAPES, de parceria com universidades americanas, chamado PMG, que a partir desse programa nós estaremos concebendo um novo programa de desenvolvimento e incentivo de parcerias nacionais e também já nascendo esse programa com parcerias internacionais, como eu falei, aproveitando já o contexto e a base do programa PMG. E o que é isso? Nós estamos aqui, vamos criar um programa que vai permitir a discussão em torno e a apresentação de uma proposta, dentre outras ações, de formação de um programa de pós-graduação para a formação de professores de engenharia em rede. Ou seja, um trabalho colaborativo, um trabalho que vai envolver várias instituições, de tal maneira que nós possamos trilhar por um caminho que tem como objetivo mudar essa cultura, ou seja, levar para a sala de aula, para a formação dos nossos engenheiros, a visão da necessidade de investir e de entender o que é inovação. Por isso, e com isso, pretendemos que a engenharia ela possa galgar outros patamares, nós possamos contribuir para que a engenharia se consolide através da base que é a educação em engenharia. Gostaríamos de colocar um parêntese aqui, e Vanderlin conhece muito bem isso, porque acompanhou em determinado momento, né, também essa luta. Essa é uma ideia que não é nova, não é ideia minha de agora. Não é? É uma ideia que surgiu lá há 20 anos atrás ou mais, quando nós discutíamos o REENGE, aliás, as consequências já do REENGE, que o REENGE é mais antigo ainda, mas já do âmbito do REENGE, logo depois, tentávamos, inclusive aqui na CAPES, a criação de um programa em rede para a educação e engenharia. E agora nós temos, então, esse novo desafio que colocamos pela frente. Estaremos nomeando uma comissão em que a ABENGE vai participar, e a ideia é que a ABENGE possa coordenar. A exemplo do que, por exemplo, temos o programa em rede de formação de professores em matemática, o chamado Profmat. Ou seja, a ABENGE já tem, aliás, a CAPES já tem uma tradição nessa direção. Ou seja, a formação de mestrados profissionais em rede. Esse é o nosso propósito aqui. E, no caso lá, do Profmat, é coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática. Por que não que Educação e Engenharia, se o nosso presidente da Vanderlin topar, e já conversamos sobre isso, e ele já se apresenta como disponível para esse desafio, nós teremos, então, acho que um grande, vamos dizer assim, um grande momento para a educação e engenharia do nosso país. Não para a engenharia, propriamente dita ainda, claro, porque os seus resultados é que vão impactar a engenharia, mas para a educação em engenharia. E esse programa, ele já nasceria internacionalizado, pela importância da internacionalização, provavelmente, certamente com uma parceria extremamente importante com a Universidade de Purdue, né, nos Estados Unidos, e já contaria com o financiamento da CAPES e da Fulbright, para que nós tivéssemos uma mobilidade acadêmica internacional, um estágio nessas universidades em que a educação e engenharia está bastante avançada, países em que tem uma engenharia consolidada. Bom, então são essa é uma informação que nós trazemos aqui nesta manhã. Eu vou passar agora rapidamente, por conta do nosso tempo. Acho que eu sei que a minha fala hoje se estenderia, é proposital, porque o assunto eu gostaria de trazê-lo numa amplidão significativa, mas eu não posso deixar de agora falar sobre como é que estão as engenharias aqui no nosso país, do ponto de vista da pesquisa e da sua participação no contexto do Sistema Nacional de Pós-Graduação. As engenharias aqui no país, elas estão divididas em 4 grupos: Engenharia 1, Engenharia 2,
engenharias 3 e engenharias 4, e estão mostradas aí. Se nós analisarmos o contexto aqui dessas engenharias, em termos da avaliação, nós vamos verificar uma coisa muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Que os programas de engenharia do país, eles ainda não podem ser considerados consolidados, quando observados em função da nota. Os programas consolidados são aqueles programas com notas 5, 6 e 7. Os programas não consolidados são programas com nota 3 e nota 4. Então, nós observamos que mais de 60% em todas as engenharias, seja engenharia 1, a 2, a 3 ou a 4, ainda estão em processos de consolidação. Ou seja, nós temos aí pela frente um grande desafio. Sempre a gente tem uma tendência de ser meio ufanista e coisa e tal, mas temos que encarar muitas vezes a realidade. Porque se a gente não reconhece a realidade na qual nós estamos inseridos, dificilmente nós vamos encontrar os melhores caminhos para solucionar os eventuais problemas que temos pela frente. Então, vejam que engenharia 1, 46,9% dos programas são nota 3, a engenharia 2 também são 48,4%, a engenharia 3, 41,9%, ou seja, a engenharia, elas estão mais ou menos no mesmo patamar, sendo que a engenharia 2 tem um maior nível de programas com nota 3. Mas se nós somarmos nota 3 e 4, todos estão acima de 60%, tá? 65% muitas vezes, né? Entre 60% e 65%, e isso mostra que a engenharia precisa ainda ser consolidada em termos do da avaliação da CAPES. Tá? Nós vamos verificar que aqui, eu vou passar isso muito rapidamente, artigos em periódicos, então nós vamos aqui, artigos em periódicos, serviços técnicos, trabalhos em anais, patentes. Se nós compararmos a engenharia, essas engenharias, dentro da grande área das engenharias, tecnologias, das exatas, tecnologias e multidisciplinares, a engenharia se destaca, mas não está nos primeiros lugares, tá? Não está nos primeiros lugares. E nós comparamos com as 49 áreas da CAPES. Em algumas engenharias nós estamos muito bem, como, por exemplo, na engenharia 2, em patentes nós estamos no terceiro lugar, tá? Terceiro lugar, e também no terceiro lugar, no que diz respeito, dentro da grande área das exatas, a engenharia 2, ela é engenharia de minas, engenharia de materiais, a metalurgia, engenharia química, talvez seja a engenharia com maior potencial científico, né? Ela é uma engenharia com características a fronteira com o domínio científico é bastante grande, tá? Então, é uma área em que nós temos... mas, quando nós verificamos isso, né? Eu estou aqui com a engenharia 1 ainda, né? Estou falando da engenharia 2. Nós temos 13% dos periódicos. Então, fica até um pouco difícil entender o comportamento da engenharia, ele está ainda... Como não está consolidado, não existe uma tendência muito clara, porque nós estamos aqui com patentes no terceiro lugar dentro do conjunto das exatas, terceiro lugar no conjunto de todas as áreas do conhecimento da CAPES. Tá? Interessante aqui é que está no 8º lugar em termos de volume de periódicos, uma situação interessante, tá? Mas está no 21º lugar em termos das áreas da CAPES como um todo. Mas em termos de produção científica, e se a gente considerar que a 1 e a 2, por exemplo, é 21%, ao passo que tem outras engenharias que estão muito mais à frente na área da produção científica. Na área da engenharia, 3, né, que a engenharia 3
engenharia mecânica, de produção, engenharia naval e oceânica e aeroespacial, é onde há uma das maiores produções científicas. Daí porque, notem que estava lá, a visibilidade internacional nessa área ela é maior, ou seja, em termos de citações por publicação. Nós temos produzido aqui vamos dizer assim, publicações de maior impacto. E estamos também numa posição confortável aí nessa engenharia 3, né, em termos de patentes, porque está sendo produzido ciência de qualidade, né, publicações, vamos colocar assim melhor, publicações científicas de qualidade, e está produzindo aqui patentes também de maneira significativa. E volume de periódicos aqui no 6º lugar. Então, é algo que realmente está em primeiro lugar, dentre elas todas, em termos de volume, está aqui extremamente bem e equiparada à engenharia, que nós vamos ter engenharia 4 lá na frente, em termos de publicação científica, e no cômputo geral, o resultado que nós vemos é que essa engenharia ela está dentro de uma situação mais confortável do que outras engenharias. Mas elas estão muito próximas, naturalmente, uma da outra. Essa reflexão que eu estou fazendo é mais intuitiva, assim, não é, vamos dizer assim, não há uma precisão muito grande, a gente precisaria ter uma avaliação mais detalhada. Mas se nós analisarmos, por exemplo, a engenharia 4, né, que é a minha engenharia, a engenharia elétrica, né, e biomédica, é onde há a maior produção científica. A maior produção científica. E um dos menores volumes de publicações. Ou seja, produz menos, mas com mais qualidade em termos do cenário internacional. E também, em termos de patentes, está atrás das outras engenharias, da engenharia 3, por exemplo. Então, é um conjunto de variáveis que são muito importantes para que a gente possa refletir a respeito de que caminho nós precisamos seguir, onde fortalecer para que a engenharia ela possa dar uma contribuição ainda mais significativa para o desenvolvimento científico, tecnológico e, sobretudo, de inovação. Bom, eu vou ter que ir agora um pouquinho mais rápido. Claro que quando nós falamos, né, em ciência, tecnologia e inovação, o contexto é amplo, né? Como eu falei no início, cabe à universidade essa responsabilidade, ou só à universidade essa responsabilidade. Vejam só, o processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela envolve competências do trinômio ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, temos que ter como ponto de partida reconhecimento da demanda do mercado, o conhecimento científico e tecnológico e a capacidade de desenvolver. Essas são as variáveis envolvidas no processo. Tá? Sem o conhecimento da demanda, a gente não vai ter nenhuma efetividade na produção. A gente não vai ter inovação, como nós já falamos anteriormente. Então, o processo de inovação é amplo e complexo. Coloquei aqui que é fundamental a educação empreendedora, como já adiantei, na graduação. E aliada, naturalmente, a uma base científica e tecnológica na formação dos nossos profissionais, dos nossos futuros, dos nossos engenheiros, dos nossos futuros pesquisadores lá na frente, ou desenvolvedores no processo de inovação. E a cultura da inovação, ela deve partir da graduação. Acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos. Nós precisamos desenvolver essa cultura de inovação a partir da graduação, e em especial nas engenharias, porque as engenharias elas são fundamentais e elas estão presentes em várias outras áreas do conhecimento. Nas ciências biológicas nós temos muita inovação, tá? Temos muita inovação, mas as ciências biológicas mesmo utilizam de recursos e
tecnologias de apoio às suas próprias inovações. Então, a engenharia sempre tem um papel aí por trás disso tudo. A inovação, ela precisa ser desenvolvida de maneira colaborativa, porque ela envolve atores de diferentes perfis e atuações que têm atuações complementares. Não cabe à engenharia, à academia sozinho fazer inovação. Na realidade, é impossível a academia fazer inovação. Ela desenvolve o conhecimento e ela participa do processo de inovação. A demanda ela tem que vir da empresa, da sociedade, de uma forma ampla, o conhecimento gerado e centrado na academia e o financiamento do governo ou da empresa, dependendo do estágio, do nível de prontidão tecnológica em que tivermos o desenvolvimento. Então, esse gráfico aqui mostra como nós vamos atingir a demanda. Nós vamos partir da pesquisa básica, que é a base de tudo. Sem uma pesquisa básica sólida, tá? Nós não podemos avançar. O CNPq tradicionalmente tem investido muito nessa área, tem tido um papel muito grande, a CAPES também, naturalmente, na formação de mestres e doutores. Depois a pesquisa aplicada, ou a pesquisa de desenvolvimento, ou a etapa de desenvolvimento, e, por fim, a prototipagem. Até o desenvolvimento é uma responsabilidade da universidade, juntamente com a empresa na área de desenvolvimento. A pesquisa aplicada e a básica são responsabilidades precípuas da academia. Mas quando nós partimos para o desenvolvimento, temos que ter agora uma participação conjunta universidade-empresa. E na prototipagem, naturalmente, é a empresa. Então, entram aqui as agências de fomento na etapa inicial, fomento específico das agências e da empresa nas áreas da pesquisa aplicada e no desenvolvimento, e depois é a responsabilidade de investimento da empresa. Então, nós temos aqui exatamente um gargalo quando passa dessa área para essa outra área aqui, dessa etapa para outra área, que é o chamado Vale da Morte, onde várias, vamos dizer assim, iniciativas na direção da inovação, elas não têm sucesso. Esse é o nosso a nossa grande, vamos dizer assim, a grande consequência que nos leva a estarmos no 66º lugar. A empresa brasileira precisa mudar a sua cultura de não buscar tecnologias lá fora e imaginar que inovação, na sua planta de produção, significa máquina nova. Um processo novo que foi trazido para a produção daquele seu produto. Não. Inovação com a participação do setor empresarial, que é fundamental dentro desse ecossistema aqui, é investir no desenvolvimento da inovação a partir do conhecimento gerado. E esse trabalho é um trabalho conjunto, universidade, empresa e governo, para que nós possamos avançar. Então, o trinômio pesquisa, desenvolvimento e inovação é um trinômio que é fundamental para que a gente possa, então, ter o nosso país se desenvolvendo social e economicamente. Bom, então, desafios nesse contexto, só agora fechando tudo que nós falamos aqui, para que nós possamos atingir os nossos objetivos, primeiramente, no ponto de partida, definir quais são as áreas estratégicas para o país. O cobertor é curto. Temos que definir o que é estratégico e, dentro do que é estratégico, eu diria, de definir o que é prioritário. O Brasil precisa de grandes projetos de desenvolvimento que possam alavancar áreas do conhecimento, potencializar áreas do conhecimento e absorver os nossos jovens doutores, porque a academia ela não tem mais a capacidade de absorver todos os doutores que nós formamos. Temos que ter outras frentes, e as frentes terão que ser criadas em função da implementação desse contexto, das variáveis desse contexto. Implantar nos cursos de graduação componentes curriculares voltados para a educação empreendedora,
e também de pesquisa, desenvolvimento e inovação em integração com a pós-graduação. Acho que essa integração tão falada que nós ouvimos ao longo do tempo, ela precisa ser cada vez mais uma realidade na formação dos nossos profissionais, dos nossos engenheiros. Uma atenção especial à pesquisa e desenvolvimento voltada a problemas nacionais, problemas da sociedade. Ou seja, aquilo que eu falei no início. O Sistema Nacional de Pós-Graduação tem que assumir um protagonismo maior no que diz respeito à sua atenção, à sua pesquisa voltada aos problemas da sociedade. Um trabalho colaborativo com setores industriais de serviços. A gente não vai fazer inovação sem que esse trabalho seja bem delineado. Então, finalmente, concluindo essa nossa reflexão aqui, e já sei que ultrapassei o tempo que estava previsto, a pós-graduação brasileira precisa, de fato, assumir um protagonismo maior dentro desse contexto, com entregas muito bem definidas e voltadas, sempre, na medida do possível, aos grandes problemas do país. Ou seja, a ênfase deve ser voltada à solução, à contribuição da mitigação dos problemas que nós temos enfrentado no nosso país. Conscientizarmos a sociedade, de forma geral, da importância da universidade, da academia, como geradora do conhecimento e como principal vetor de desenvolvimento para a inovação. Ou seja, a sociedade brasileira precisa valorizar ainda mais a sua universidade, esse grande patrimônio da sociedade. E é através da educação e a partir da universidade, quando a gente fala em ciência e a importância dela para o desenvolvimento do país, que o trabalho precisa ser feito. Ou seja, agora, por exemplo, temos um orçamento que nos preocupa para o próximo ano, seja a CAPES, seja o CNPq, sejam as instâncias das mais diversas relacionadas com a educação, ciência e tecnologia. E isso precisamos, então, um esforço conjunto na direção de reverter essa situação, essa realidade. Integrar a academia, quando se fala em inovação, com os setores industrial e de serviço. E, por fim, afirmo que, enquanto CAPES, nós estamos muito conscientes pelo fato de sermos a principal responsável pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, nós precisamos atuar cada vez mais em sintonia com os demais atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Temos nos aproximado cada vez mais do CNPq, temos feito um trabalho conjunto bastante significativo com as fundações de amparo à pesquisa e com as universidades, de uma forma geral, que é exatamente aquelas que executam, vamos dizer assim, os projetos, que desenvolvem, de fato, a ciência brasileira e que, em integração com o setor industrial e de serviços, poderão juntos contribuir para a inovação e, com isso, para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Então, muito obrigado pelo esse momento e foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui participando deste COBENJ. Obrigado. Agradecemos a incrível contribuição do professor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Muito obrigada, professor. Agradecemos também aos inúmeros questionamentos recebidos através do chat e chamamos agora a senhorita Ingrid de Andrade Reis, a presidente da BEIJ Estudantil, para que possa explanar algumas das dúvidas relatadas por nossos convidados, para que depois, gentilmente, o nosso querido professor Benedito possa responder. Antes disso, peço então a palavra ao presidente da BEIJ, Vanderly Fava de Oliveira. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Benedito pela espetacular exposição, eu acho que mostrou dados de uma maneira otimista e fez propostas muito interessantes. Quando o Benedito tomou posse, 2 dias depois, nós almoçamos, eu, ele e a Adriana, do CNPq, e traçamos planos. Infelizmente, a pandemia os adiou, não os encerrou. Nós vamos agora retomá-los e colocá-los em prática. E vamos trazer
Nós já temos a proposta para a FIENG, que não logrou êxito no passado, vamos adaptá-la aos novos tempos e vamos trabalhar juntos, sim. Estamos dispostos em 2021. Acredito que vamos poder colocar os nossos sonhos em dia e realizá-los. Gostei muito do otimismo do Benedito. Nesse momento em que houve um certo questionamento, a ciência, acho que a palavra da CAPES é fundamental para que se retome e avance em termos de considerar a ciência como a única estratégia capaz de fazer com que o Brasil se desenvolva economicamente, industrialmente e sustentavelmente com o bem-estar da nossa população. Então, muito obrigado e conte com a BEIGE para tentarmos realizar esse sonho que vem lá de trás, desde a década de 90, que eu ouço falar, vamos criar um programa nacional de pós-graduação em educação e engenharia. Estava lembrando aqui, Benedito, olha, foi um trabalho que fizemos juntos, né, que foi o Trajetória e Estado da Alta Formação em Engenharia e Arquitetura. 11 volumes, Benedito foi responsável por um deles, depois trabalhamos juntos como diretores da BINGE e vamos continuar trabalhando juntos pela educação e engenharia. Passo a palavra agora, então, à presidente da BEIGE Estudantil, Ingrid Reis. Obrigada, Paula. Muito obrigada, professor Benedito, pela palestra. Realmente foi bem esclarecedora e as pessoas fizeram perguntas, tanto no chat quanto no Q&A, e fiz um apanhado, um breve apanhado, e gostaria de passar ao senhor. A professora Simone Leal questionou, né? Parece existir uma demanda de formação de doutores, mestres e doutores, mas muitos atuais, né, já formados, estão desempregados. Nesse contexto, qual é a causa desse descompasso e quais seriam as ações de médio e longo prazo? E o Marcos Vinícius Melo perguntou, dentro da perspectiva de inovação e criação de valor produto, é possível discutir educação e engenharia como um produto? Isso não diminui a luta por mais investimento? E pensando no caso de há uma forte entrega social, né, e reflete no mercado só a longa data, quando a gente investe em educação e engenharia. Essas foram as 3 primeiras questões que eu gostaria de passar ao senhor para que respondesse. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Ingrid, pelas perguntas. Veja só, eu toquei rapidamente nesse assunto da absorção dos doutores que estão sendo formados. É um problema do nosso país. Ou seja, no momento em que a economia ela não está aquecida, ou seja, os setores que absorvem engenheiros são os setores da economia, né? Na verdade, é um processo realimentado. À medida que a economia está aquecida, absorvemos mais mão de obra, mais engenheiros, e à medida que absorvemos mais engenheiros, naturalmente a economia se desenvolve, a economia se torna mais aquecida. A engenharia, por quê? Porque a engenharia, como eu falei no início, é o vetor, o principal vetor de desenvolvimento. Olha, que me perdoem as outras áreas, mas a engenharia, sem engenharia, nenhum país se desenvolve no mundo. E o interessante é que a grande maioria dos países desenvolvidos, a indústria é que absorve os doutores, porque as indústrias estão voltadas para a pesquisa de desenvolvimento e inovação, o que não acontece no país. Então, para que nós possamos mudar essa realidade, nós precisamos mudar essa cultura quanto à necessidade de investimento em frentes de trabalho, e eu não vejo outra alternativa do que através da inovação. Ou seja, é da inovação, à medida que nós desenvolvemos um novo produto, um novo processo, nós vamos precisar de profissionais não só no desenvolvimento, mas vamos precisar na produção, né? No escoamento, no transporte, em todos os setores da economia. Então, a inovação ela aquece todos os setores da economia. Por isso, eu digo que a inovação é fundamental para que o desenvolvimento do país se desenvolva. Eu creio que a educação em engenharia ela tem um papel fundamental. A educação em engenharia
ela começa na graduação e ela precisa ser consolidada. E a Benji tem isso já há alguns anos, né, como uma bandeira de luta, fortalecimento da educação em engenharia. E dentro desse contexto, é claro, temos vários desafios, temos que vencer essa cultura de afastamento da academia com os setores, vamos dizer assim, industriais e de serviço. E eu queria dizer para a pessoa que perguntou no fim, como se que a engenharia é produto. A gente não pode pensar, é resultado, é entrega para a sociedade. Não existe, como eu vou repetir aqui o célebre jargão que todos nós conhecemos, não existe almoço grátis. Alguém paga a conta, seja o governo, como há uma demanda social, né, específica, o governo está ali para financiar e contribuir, ou os setores empresariais, quando se apropriam daquele conhecimento para desenvolvimento de um produto que vão colocar no mercado. Então, inovação, e eu repito mais uma vez aqui, não existe sem valor econômico agregado. Não existe. Inovação é quando há uma demanda, seja uma demanda mais de cunho social, certo? Seja uma demanda mais no sentido de um produto que será comercializado por um setor empresarial. Inovação é um papel da engenharia, seja de outras áreas do conhecimento também, naturalmente, mas principalmente da engenharia, e nós temos exatamente aqui conscientizar toda a nossa comunidade acadêmica do que significa, de fato, inovação. Inovação não é ideia inovadora. Inovação, pela definição da OCDE, é exatamente quando nós desenvolvemos ou aperfeiçoamos algo com valor econômico agregado. Parece trivial, mas, infelizmente, muitos ainda têm alguma dificuldade de entender ou se apropriar dessa conceituação. Eu creio que esse é talvez um desafio que nós temos pela frente, nós, educadores, né? Aliás, hoje aqui eu sou um gestor de ciência e tecnologia e de pós-graduação, mas eu sempre me considero um educador, naturalmente, faço parte da academia com muito orgulho. O principal título que eu tenho e que eu gostaria de ser sempre chamado de professor, né? É uma grande honra no país e uma grande responsabilidade ser professor nesse país. Há tempo para mais perguntas? Apareceram mais aqui. Acho que mais 10 minutos, até 11h30, acho que não tem problema, né? Os dirigentes aí não ficam a cargo aí do nosso reitor, do nosso presidente. Foi muito participativo o pessoal no chat lá, então mais honrado. Eu não consegui ouvir o professor Vanderly. Posso fazer mais uma pergunta? Beleza. Em que medida as publicações... Foi muito participativo, então mais honrado. Em que medida as publicações realizadas no país, né, refletem as necessidades do país, salvo o juízo que os indicadores são globais, né? O fator de impacto da pesquisa no contexto mundial reflete as necessidades internas do Brasil? Essa foi uma pergunta também da professora Simone. A professora Luciana disse que alguns alunos de graduação estão desistindo da pesquisa e citam valores baixos de bolsa. Existe alguma discussão em relação a esse assunto? E se há... E a última pergunta, acho que essa já foi respondida, do Ademar, que é sobre o contexto o papel de mestrados e doutorados profissionais no contexto da inovação, acredito que já foi respondido. Mas em relação aos valores das bolsas e, principalmente, o fator de impacto da pesquisa no contexto mundial, refletindo as necessidades internas do país. Como ocorre essa relação?
Muito bem. O fator de impacto, ela denota uma pesquisa, resultado de uma pesquisa competitiva em termos do cenário internacional. Tá certo? Se nós temos uma pesquisa em algumas áreas do conhecimento, por exemplo, na física, por exemplo, isso é muito comum nós avançarmos nas ciências biológicas. Nas engenharias, eu diria que é um pouco menos, não é? Porque nós precisamos atuar localmente, mas naturalmente que tem um espaço muito grande. Algumas áreas da engenharia, elas trabalham na fronteira da ciência, que alimenta o conhecimento tecnológico e o desenvolvimento tecnológico em determinadas áreas. Então, veja só, o grande desafio é nós agirmos de forma mais global, sob o ponto de vista do estado da arte, da pesquisa científica, mas termos a capacidade também de agir localmente para as demandas da sociedade brasileira. Quando nós conseguirmos aliar essas duas coisas, nós estamos exatamente num patamar de elevada, um alto patamar. Veja só o que acontece com Singapura, com a Suíça, com os países desenvolvidos, que produzem um conhecimento científico e tecnológico de altíssimo nível e tem uma engenharia muito forte, ativa. Porque, vejam só, a gente não pode desenvolver tecnologia e inovação sem uma base científica, sem que a gente possa ter o domínio científico. Imaginemos uma árvore com um tronco bastante robusto, que seria a ciência, e a tecnologia seria os seus galhos e os seus frutos, a inovação. Então, a ciência sustenta a tecnologia que vai levar à produção de resultados que são advindos da inovação. Então, se nós alimentamos essa árvore e ela se torna robusta e frondosa, nós teremos bons frutos. Essa é o retrato da engenharia do nosso país que nós gostaríamos de tê-la, ou seja, que nós possamos produzir, ter produções científicas de alto nível e nos apropriarmos desse conhecimento científico para a solução dos nossos problemas no país. Se nós analisarmos, por exemplo, a tecnologia da informação e comunicação, que tivemos um avanço enorme nos últimos anos, o Brasil é referência. O Brasil é referência no mundo. E não é, por acaso, que essa área da engenharia é que tem uma produção científica elevada também. A área, por exemplo, de suporte das ciências agrárias, a engenharia agrícola, tem um alto nível de competitividade. A engenharia elétrica, em algumas áreas da automação, também. Nos processos de gestão, que é o exemplo da engenharia industrial, da engenharia de produção, ela se destaca lá. Há processos de gestão automatizada aqui no nosso país que são produtos que são exportados. Então, atuamos na solução dos nossos problemas nacionais. Tá? A indústria aeronáutica, por exemplo, também é destaque em termos internacionais e precisamos produzir, então, ter uma produção científica de impacto cada vez maior. Acho que nós podemos... O grande desafio é exatamente esse, sabe, Ingrid? É nós encontrarmos o ponto de equilíbrio. E na engenharia, creio que isso é possível nós avançarmos bastante, pelo potencial que nós temos nas nossas instituições. Em algumas outras áreas, esse processo é mais lento, sobretudo na área das humanidades. Na área das humanidades, inclusive, o processo de avaliação da CAPES, que será implementado a partir da próxima quadrienal, terá um olhar mais flexível sob o ponto de vista da exigência de fator de impacto, exatamente pelas especificidades da área. Então, estamos muito atentos
a essa questão. Algumas áreas precisam ainda avançar mais nessa direção, outras já avançaram bastante, mas eu diria que no cenário global, no país, o Brasil como um todo precisa avançar ainda mais em termos de uma produção científica de impacto, mas sem esquecer, naturalmente, o desenvolvimento da capacidade, o olhar para a demanda local, a demanda regional. E, nesse sentido, eu não falei aqui, mas a CAPES, nós temos aqui implantado aquilo que nós chamamos de projetos induzidos, estratégicos induzidos. Ou seja, que nós vamos induzir determinada área, alavancar determinada área, no sentido de que aquela área ela possa, com aquele apoio diferenciado, ela possa, então, crescer e alavancar as suas potencialidades. Agradecemos a senhorita Ingrid por seu apoio nas perguntas com o chat e também ao professor Benedito Guimarães Aguiar Neto pela sua belíssima apresentação. Muito obrigada, professor. E agora também nós convidamos, segundo o nosso professor Vanderly, ao nosso coffee break virtual. É isso mesmo. E também desejamos um ótimo dia a todos, pessoal. Muito obrigada.